lindos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Dias Perfeitos, a obra baseada no livro de mesmo nome, escrito pelo Rafa Montes, que inclusive, né, também escreveu aí Bom Dia Verônica, Beleza Fatal. E, gente, eu estou simplesmente chocada com a qualidade dessa série, por isso eu queria falar dela aqui, falar da história, falar algumas diferenças com o livro e algumas simbologias que foram trabalhadas, ou seja, eu vou falar abertamente, então vão ter spoilers, até porque vão ter algumas curiosidades, mas eu fiz a cobertura semanal lá nas minhas redes sociais, então não deixa de seguir lá. E lógico, lembrando, eu sempre falo das novidades dos filmes e das séries aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, caso você esteja completamente perdido, né, Dias Perfeitos é uma obra baseada no livro de mesmo nome, como eu tinha falado, e essa série, ela estreou em 8 episódios no Globoplay, teve uma estreia aí durante 3 semanas, né, os últimos episódios foram ao ar nessa quinta-feira, dia 28, e conta a história de uma relação obsessiva, né, em um momento em que o Theo, ele ficou super apaixonado pela Clarice, e a partir disso, né, ele não aceita que eles não vivam uma relação, e ele faz da vida dela um verdadeiro terror. Só que o que eu achei muito interessante aqui sobre a série foi principalmente como eles trouxeram essa narrativa de perspectiva que fica entre o Theo e a Clarice, até porque com isso a gente consegue ter a visão do que cada personagem tá vendo com aquela situação. E eu acho sensacional isso, principalmente no momento em que eles se conhecem, né? Porque pra ele foi algo, meu Deus, incrível, o amor da minha vida, e pra ela, tipo assim, foi um selinho, foi meio qualquer coisa, e ela tava tentando ali fazer ciúme no namorado dela. É lógico que em algumas situações, né, como a cena do motel, pesadíssima inclusive, a gente já imagina que pra ela tenha sido terrível, né, uma enorme violação, mas ainda assim foi duro, né, de mostrar. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu fui num evento, né, em que o Rafa pôde falar um pouco mais sobre essa parte da adaptação, é que ele fala sobre o livro, de fato, ser muito pesado, né, e como eles resolveram trabalhar algumas cenas como essa, por exemplo, do motel, né, porque assim, você já sente a tensão da cena, né, coisas pesadas acontecem, mas como mostrar isso sem ser algo assim, mais terrível do que já é, né, às vezes o imaginário é até pior. E também um aspecto que eu gostei muito foi como eles atualizaram algumas coisas, por exemplo, né, a título de curiosidade, no livro, ele consegue o telefone da Clarice, né, ele pega ali no churrasco, que nem acontece na série, só que ele se passa por um cara do IBGE para pegar algumas informações dela, da faculdade, né, tipo o endereço e etc. E aqui eles já utilizam mais as redes sociais, né, porque afinal de contas as nossas informações elas estão no online, ou até mesmo uma perseguição mais próxima ali, até porque o livro ele foi publicado em 2014, então faz muito sentido, né, com que tenha essa atualização, essa presença mais forte das redes sociais. Inclusive, isso também é impresso em alguns momentos, tipo, ir para alguns lugares sem sinal do celular, né? E fica aí de detalhe, né, que é interessante, porque quando eles estão lá em Ilha Grande, a Clarice manda umas mensagens pra Laura, né, de tipo, ah, eu acho que eu nem vou ter coragem de falar o que tá acontecendo, porque o que ela tá vivendo é realmente muito pesado, mas no momento que ela tá se arrastando, né, porque ele deixa ela paraplégica, ele quebra o celular dela lá, então aquela mensagem nunca saiu, tanto que quando eles saem de Ilha Grande, porque ela tá febril, o celular dele começa a pipocar de várias mensagens, o dela não, ficou lá na ilha, então a Laura, as pessoas nunca receberam a mensagem dela, e eu achei isso um toque, um detalhe que tá ali, e é muito importante, principalmente pra gente chegar, né, naquele momento ali do coma e tudo mais. E além disso, né, a série ela conseguiu trazer mais destaque pra alguns personagens secundários, como os pais, né, uma das coisas que eles falaram lá no evento também era sobre a importância dos pais estarem tão submersos nessa questão do divórcio, deles não terem tanta percepção do que tá acontecendo, que a Clarice está longe. Também gosto da construção da Clarice, dessa vítima que não é perfeita, né, porque a Clarice é sim desbocada, ela é uma mulher livre da sua sexualidade, e também tem mais destaque ali pra Laura e pro Breno, inclusive de ter um desfecho pra história do Breno, que é algo que não tem no livro. Então vamos falar do final, sobre as diferenças, né, como que a série trabalhou pra gente dar esse círculo completo na série
e eu falar por que eu gostei tanto da adaptação aqui. Pro livro, a gente tem 2 finais. Um é o final oficial, né, do livro, e um que vem na edição de colecionador, que tem um final alternativo. O final oficial do livro, o que acontece? É bem parecido com o da série, com algumas pequenas mudanças e que eu acho que é mais realístico, inclusive, aqui na série. Em ambos os finais, né, a Clarice, ela ocasiona esse acidente mesmo e ela acaba em coma. No final oficial, ela acorda do coma e ela também não se lembra do que aconteceu com ela. E a Laura, principalmente, ela não tem participação ativa nesse final. Com isso, né, o Theo consegue enganar todo mundo, reafirmando, né, que eles são noivos, que eles tinham uma relação, que ela amava ele e tudo mais. E eles passam a ter uma vida conjunta, eles chegam a morar juntos, a mãe dele não morre, mas a Patrícia, ela não gosta muito da Clarice, justamente por esse jeito desbocado dela, e ela acredita que, não que ela seja culpada pela morte do Sansão, mas que ela tenha pelo menos induzido, tipo, no momento em que eles estavam juntos ali na casa do Theo, ela acha que eles queriam mais privacidade, aí deram um remédio pro cachorro ficar de boa e acabou envenenando ele, meio que na cabeça dela é isso. Então, ela não curte tanto a Clarice e eles vão viver a vida deles, né? E na convivência, o Theo tenta não ir para lugares que remetessem a algo que ele fez ela passar, justamente para ela não ter a recuperação dessa memória. Então, tipo, não ir na praia, o que é bem difícil, né, no Rio de Janeiro, ou tipo, sei lá, no sexo, querer acorrentar, não, porque poderia lembrar, né, que ele acorrentou ela. Só que em determinado momento, quando a relação já tá mais avançada, eles falam sobre um possível nome da filha, e ela fala que teria um excelente nome, que é Gertrude. Gertrude, gente, é a defunta, né, da faculdade, só que no livro ela é trabalhada um pouquinho diferente, porque ela é tipo a melhor amiga do Theo. Ele realmente lida como se fosse uma relação ali com ela, né? Tem algumas passagens assim ao longo do livro, então é bem mórbida essa relação dele. E aí, né, quando ela fala Gertrude, ela dá a entender de que ela lembrou de tudo que ela viveu e termina o livro aí. Já no final alternativo, a Clarice morre. E aí, o Theo, ele não consegue lidar muito bem com a morte dela, por mais que ele tenha tentado, né, tirar ali a respiração. Inclusive, isso é algo que acontece no livro, tá? Nas 2 versões também. Ele tenta sufocar ali a Clarice quando ela tá no coma, e eles até agradecem o Theo, porque justamente por ele ter liberado certo oxigênio, eles viram que tava com uma dose do remédio lá, né, um pouco mais acima, e que poderia acarretar numa parada respiratória, e foi meio que isso que acaba salvando ela, pra ela não ir pro coma. Só que no caso dessa versão que a Clarice morre, ela tem meio que uma complicação depois e ela acaba não resistindo. E aí o Theo, ele não aceita muito bem a morte da Clarice, tem o enterro dela, e aí ele vai pra casa e ele começa meio a alucinar, como se ele fosse assombrado assim pela Clarice, e ele vai sair para comprar cigarro para ela, só que aí ele vai no cemitério, desenterra ela e leva ela para Paraty e fala que vai chamar ela de Gertrude, assim como a defunta melhor amiga dele. E aí, aqui no final da série, né, a gente já tem esse final em que a Clarice, ela tenta ter essa recuperação da memória, só que eles usam de artifícios naturais, né? Então, psicodélicos para tentar acessar, né? E eu preciso dizer, gente, a cena que ela lembra do Breno, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eu acho que não só o fato dela lembrar dele, do amor que ela viveu, essa cena para mim ela tem muita potência também, porque ela acaba sendo meio que uma cena que ela vê como era a vida dela antes do Theo. Porque pensa comigo, a gente passa por essa jornada com ela, né, em que ela é torturada, estuprada, acorrentada e por fim, né, acaba paraplégica pelo que o próprio Theo fez ali com ela, não devido a um acidente, o que eu acho que torna mais grave ainda tudo. No livro fica meio subentendido, mas ela conclui que tinha sido o Theo, porque ela também fala, não, mas quando eu saí do mar eu senti minha perna, e aqui na série eles mostram, né? Então, assim, é uma cena que ela traz a visão da vítima muito também de tipo, ok, eu vivi tudo isso, eu sobrevivi a tudo isso, mas essa era a minha vida, sabe? Então eu achei ela muito potente, muito, muito emocionante. E aí, né, tem esse momento que ela também aceita viver com ele após a morte da Patrícia. Aqui a Patrícia, ela já é mais acolhedora, até pela situação ali, né, similar das duas, até porque ambas foram pessoas que se tornaram, né, paraplégicas. Nossa, gente, gostei muito da cena do livro do Alice, né, porque quando a gente vê da perspectiva dela, é muito mais aterrorizante, né, porque ela lembra do livro da Clarice Lispector que ele deu pra ela e bateu lá nos primeiros
primeiros episódios. E aí, assim, eu achei meio loucura ela fazer o lance dos psicodélicos com ele enquanto morava com ele. Achei no mínimo perigoso, porque era mais fácil só prender ele e acabou a história, mas é lógico, tem o quê de vingança, era o final que a gente queria, vamos confessar, a gente gosta de uma boa vingança, e gosta também do final do Theo, dele ser punido pelo que ele fez, e não só, né, dele viver basicamente um eterno daquilo que ele fez com a Clarice, porque ele está preso na mesma condição que ele deixou ela, e ele está sendo drogado, né, porque ele tem um difícil manejo, um difícil controle ali. Então, assim, sensacional, eu gosto como a série ela traz esse Theo, mas na sua essência, né, a gente não tem um Theo tão mórbido quanto no livro, mas a gente tem um Theo que é pura maldade e ele vai crescendo ao longo dos episódios, ele vai ficando confortável com o que ele vai fazendo, até porque eles acabam envolvendo, né, por mais que a Gertrude fique de lado aqui na história, é importante também para essa construção da personalidade dele. Então eles incluem essa história da Cirília ali, que mostra essa característica, mostra também ele tendo atitudes similares com a mãe dele. Então eles constroem, né, como que é a relação do Theo nesse entorno das representações femininas que ele ama, né? Então, a representação da relação dele com a mãe, ele se passando ali com a vizinha também. Então, eu acho que o Theo da série, ele é mais consistente quanto a quem ele realmente é, quanto à essência dele. Eu acho que as escolhas, né, para Theo e Clarice foram perfeitas aqui. E, né, a gente tem essa conclusão também da Clarice escrevendo o conto dela, né, do Dias Perfeitos, porque ele colocava um monte de defeito na escrita dela, e ela fala, isso é mais verossímil com o que aconteceu. Então ela escreve ali a realidade dela, porque a personagem dela do livro já era baseada nela, né? Mas era uma viagem dela com as amigas ali pra Teresópolis, pra Ilha Grande. E no final ela conta a sua própria história, mostrando que se lembrou de tudo aquilo que viveu e o que ele fez com ela. Outra simbologia que eu achei muito interessante que a série trabalhou também foi a questão do acidente do pai dele, né? Quando ele fala sobre o egoísmo dele e de que ele não aceitaria viver aquela vida preso, então ele tacou o carro, que ele preferia morrer realmente, só que isso acabou deixando a mãe dele paraplégica e ele, né, tendo que cuidar da mãe, tendo algumas privações da vida dele porque teria que ter esse cuidado com a mãe. E isso é muito complementar à cena da Clarice, né, sobre ela preferir morrer ali, ou talvez na cabeça dela ser uma situação em que, ok, se eu não morro, pelo menos eu tenho uma condição de sair daqui e não ficar presa pra sempre com esse cara, porque daí já era outro lugar que eles iriam, até porque, gente, ai que ódio da cena da Blitz, podia ter acabado ali, sabe, tudo, se eles tivessem chamado uma ambulância quando ela desmaia. Mas aí, retornando à cena do acidente, né, há também possibilidade do Theo morrer nesse acidente, mas não só o Theo reclamando de uma situação do pai dele, e ele fazendo exatamente a mesma coisa também. E pior, né, com alguém que nem escolheu viver com ele, porque bem ou mal, pelo menos a mãe era casada e ela teve essa decepção com o pai aí no final. O Theo, ele forçou a ter essa relação com a Clarice, não é que eles namoravam antes e ele endoidou. Então eu acho que a série, ela traz uma narrativa muito potente, ela compreende muito bem a obra original, traz totalmente a essência e as coisas duras, né, da escrita, as cenas são muito bem trabalhadas, mas conta uma história, adapta essa história de forma bem realística e gostei muito dessa série, muito, muito mesmo, assim, tanto essa quanto Psica que vieram numa mesma semana ali. Psica é uma minissérie da Netflix, caso você não tenha visto, e aí é uma minissérie que é ficcional, mas ainda assim ela denuncia, né, o esquema de tráfico humano no Pará, e é da mesma galera que fez Cangaço Novo. Então, se você gostou de Cangaço Novo, assista essa série também. Aqui, ó, já tô falando de 3 potências nacionais, gente, sério. Dias Perfeitos, Psica, Cangaço Novo, não tem erro essas séries, assistam. Mas eu quero saber de vocês, vocês assistiram a série? Se vocês assistiram, o que você achou? Qual que foi a sua interpretação do final? E qual outras simbologias, detalhes que você queria destacar e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!